Agora eu vou mostrar para vocês outro músculo, que é o nosso músculo temporal. Pensa num músculo importante. Bora limpar esse negócio aqui. Músculo temporal. Ó, o músculo temporal, meus queridos, eu vou isolar ele aqui para vocês, ó, inicialmente para vocês observarem, tá? Vamos lá, só aguardar aqui. Perfeito. Vou isolar ele aqui para vocês. Então ele sai dessa região aqui do nosso crânio, dessa região lateral do crânio, que é chamada de fossa temporal, né, que pega os ossos aí como frontal, o próprio osso temporal, pegando a região de esfenoide, um pouquinho ali atrás do osso... desculpa, pega o temporal, eu ia falando quase occipital, né? Pega o temporal, parietal, frontal, um pouquinho do esfenoide ali, tá bom? Então toda essa região é a região da nossa fossa temporal. Então tem as linhas temporais aqui, a superior, ó, tem a linha temporal inferior, de onde esse músculo sai aqui nessa região. E eu quero que vocês observem que essas fibras do músculo temporal, elas vão se convergindo em direção a um ponto mandibular. Obviamente tem que ser na mandíbula, né? Se esses músculos são mastigatórios, e o osso que se movimenta na mastigação é a mandíbula, todo ponto móvel de músculo mastigatório tem que ser obrigatoriamente na mandíbula, não é verdade? E eles se convergem para onde? E eles vão se convergir justamente, ó, para essa regiãozinha aqui, só para vocês enxergarem melhor, para essa região aqui, ó, que é chamada de processo coronoide da mandíbula. Lembra aqui que nós temos uma cabeça ou um côndilo mandibular, nós temos a região da incisura e essa ponta óssea que é chamada de processo coronoide, né? E esse processo coronoide, ele é feito, digamos, criado, essa elevação óssea, né? Ela acontece justamente pelo tensionamento que essa fixação, ou seja, essa êntese, né? Onde o tendão se fixa ali no osso, traciona essa mandíbula. Por isso que essa ponta ela vai crescendo ao decorrer do nosso desenvolvimento. Nós nascemos com um processo, todos os processos ósseos onde tem fixação no nosso corpo, eles nascem muito pequenininhos, né? Ou simplesmente planos. Com o decorrer da força muscular, da ativação muscular que a gente realiza no ponto ósseo, né? Esse músculo ali, esse tendão, na sua êntese, ele vai puxar um pouquinho do periósteo, vai sobrar um espaço, os osteoblastos vão lá, formam o tecido ósseo e vai tendo essas pontas ósseas. É só você parar para pensar, por que um trocânter maior ele é grande, né, em relação ao menor? Porque o trocânter maior tem vários músculos que se fixam nele. Então teve uma tração maior muscular. Por exemplo, nós nascemos praticamente sem processo mastoide, né? Que é essa ponta aqui, ó, nós nascemos praticamente sem processo mastoide. Ele começa a ficar uma proeminência por qual motivo? Lembra que tem um músculozinho que se insere ali? O esternocleidomastoide, não é verdade? Conforme nós vamos criando força, né, de movimentação da cabeça, manter a cabeça no olhar mais horizontal, né, com sons, busca visual, busca auditiva, a criança vai movimentando, ganhando controle de cabeça, vai tendo essa ativação do músculo esternocleidomastoide, ele vai tensionando ali o processo mastoide e vai aumentando essa ponta óssea. Então nós nascemos ali praticamente sem processo mastoide, é plano, tá? Só uma coisinha a mais aqui para vocês entenderem como que surge essas chamadas proeminências ósseas, onde nós temos músculos fixados e tracionando essa região. Beleza? Pode ser um assunto aí para um próximo encontro também. Tá bom, moçada? Mas voltando aqui, ó. Então o músculo temporal, ele se fixa ao redor do processo coronoide da mandíbula. E o que esse temporal tem de um pouquinho especial aí? O que nós temos que observar nele? Então preste atenção aqui, ó. Vou apagar as outras estruturas e vou deixar só a parte esquelética aqui para vocês, tá? Deixa eu ver se está bem focado aqui para vocês enxergarem. Tá sim. Então preste atenção. Então se eu vier aqui, ó, o temporal, ele tem, dependendo do autor, né, tem autores que falam só fibras anteriores e posteriores, outros falam fibras anteriores, médias e posteriores, tá? Mas se nós observarmos aqui, ó, a porção mais anterior desse músculo, aqui para minha mão não ficar tão torta assim, tá? A porção mais anterior desse músculo, as fibras, moçada, elas são mais verticalizadas, tá? Elas são mais verticalizadas. Então elas vão trabalhar principalmente na elevação da mandíbula, ou seja, no fechamento da boca, beleza? Nessa elevação da mandíbula, fechamento da boca. Joinha, joinha? Só que também
Esse músculo, ele apresenta umas fibras mais posteriores. E se você observar, essas fibras mais posteriores, elas vão pegando um sentido mais oblíquo e algumas mais posteriores ainda, ó, até horizontalizados. Então a gente tem que matutar aqui. Bom, essas fibras mais verticais, elas vão elevar a mandíbula. E essas fibras mais posteriores, o que elas vão fazer? Olha o sentido do movimento que eu fiz aqui com essas setinhas verdes para vocês. Essa mandíbula, ela vai ser jogada para onde? Para trás. Tá? Então esse músculo, além de trabalhar na elevação da mandíbula, ele também vai trabalhar nessa retrusão ou retração mandibular. Quando a gente vai fazer o fechamento bucal, ele é ativado, só que quando a gente fecha a nossa boca, a ATM, a cabeça da mandíbula, ela precisa se reposicionar dentro da fossa mandibular. E essas fibras mais posteriores tracionam, né? Trazem para trás essa cabeça mandibular, apesar da sua fixação no processo coronoide, mas está tracionando a mandíbula, né? Por tabela a cabeça mandibular também vem e se encaixa ali, né, de uma maneira mais fisiológica possível, essa coaptação articular da cabeça da mandíbula na fossa mandibular ali do osso temporal, na nossa região da articulação temporomandibular. Então ela puxa para trás para encaixar melhor. Se você colocar, por exemplo, 2 dedos na frente, né, anterior aqui, vou colocar para vocês enxergarem melhor, né? Ó, se vocês colocarem aqui, ó, 2 dedos na região anterior do seu tragus, lembra essa estrutura se chama tragus? Abre a sua boca e fecha. Abre e fecha. Você sente certinho que esse côndilo mandibular. Quando você abre a boca, ele anterioriza e inferioriza. E quando você fecha a sua boca, ou seja, eleva a mandíbula, ele ele posterioriza e superioriza. Ele vai para cima e para trás. Então ele superioriza e posterioriza. Esse ato de superiorizar e posteriorizar, o temporal está trabalhando nesse movimento. Joinha, moçada, que esse músculo temporal aí, ó. Então vamos voltar lá. Então aqui, ó, mostrando para vocês. E agora eu vou mostrar o quê? Esse esqueminha, tá? Não se esqueça o nome disso aqui, hein, gente? Tá? Só colocar aqui para vocês. Então aqui, né, essa região onde se fixa é o nosso processo o PCR saiu esquisito. Coronoide, tá? Processo coronoide da mandíbula. Vou mostrar para vocês lá no esqueminha dos meus fichamentos. Então preste atenção. Não é esse, é esse. Vamos lá. Então vou colocar aqui para vocês. Vamos falar do músculo temporal. Olha que bonitão esse temporal aqui, moçada. Pô, dá voz lá no meu trabalho, hein, moçada. Ó, tá aqui, ó. Então, eu coloquei aqui, ó, de onde que ele sai, né? O seu ponto fixo. Ele sai das linhas temporais inferior aqui, né? Quase pega um pouquinho do superior, mas pega mais a linha temporal inferior. Um pouquinho dessa face interna aqui do temporal. O que que ele pega, gente? Fossa temporal, tá? Então, um músculo em forma de leque que pega essa fossa temporal. Olha aqui que interessante o sentido das setinhas que eu coloquei para vocês. Já falei, vou repetir. O músculo trabalha o quê? Aproximando o ponto móvel do ponto fixo, respeitando o sentido das fibras. Vou repetir isso até nunca mais você esquecer na sua vida. Beleza, moçada? Então vamos lá. Então é o seguinte. A ação dele, ó, elevação. Lembra que eu falei para vocês que ele é o músculo que faz a elevação da mandíbula? E essa porção mais posterior aqui, ó, essas fibras mais posteriores, obedecendo o sentido delas, o que elas vão fazer, ó, gente? A retrusão da mandíbula, ou retração da mandíbula, jogando essa mandíbula para trás. Beleza, beleza? Então, jogando para trás. E eu coloquei aqui para vocês também, né, o ponto móvel, o processo coronoide da mandíbula. Assim como, né, o masseter, falei para vocês que todos esses músculos que eu vou falar hoje são inervados por ramos do nervo alveolar inferior, tá? Então aqui, ó, perdão, doidão, nervo alveolar inferior não, gente, nervo mandibular, tá? Sabe se o outro eu falei alveolar inferior? Acho que não, né? Mandibular. Mandibular, que é o famoso V3, tá? E nesse caso aqui são os nervos temporais profundos, tá? Os nervos temporais profundos que inervam aí, né, essa parte motora do músculo temporal. Joinha, joinha, moçada. Captaram essa informação do músculo temporal.
Olha que bacaninha aqui também, ó. Os vetores de forças aqui que eu fiz para vocês. Então, olha aqui, ó. Acompanhando essas fibras mais anteriores, que eu coloquei aqui de verdinho para vocês, né? As fibras mais anteriores e as fibras mais posteriores que eu coloquei aqui em roxo, né? Dá para perceber até, ó, diferenciei as ações, ó. Essa porção mais anterior, ela vai trabalhar principalmente no movimento da elevação da mandíbula. Olha o sentido dessa setinha verde aqui, ó, tá? Ficou um pouco vermelho agora, né? Então, ó, nessa elevação. E essa porção mais posterior aqui, do músculo temporal, vão trabalhar, olha aqui a setinha roxa também, moçada, te ajudando, ó. Vão trabalhar aqui na retrusão da mandíbula. Tá? Trabalhar na retrusão da mandíbula. Tranquilinho? Então, ó, já te facilita muito você entender quais agora, né? Quais são as ações principais do músculo temporal. Existem autores também que falam um pouquinho sobre as suas ações de lateralidade, tá? Junto com o pterigóide lateral e medial também, mas as suas ações principais são essas, tá? De elevação e retrusão mandibular. Fechar a boca, jogar essa mandíbula para trás e também promover um melhor encaixe do cabeça da mandíbula na fossa mandibular do temporal ali, quando a gente fecha a nossa boca, tá? Ocluindo melhor a nossa articulação temporomandibular. Joia, moçada? Belê, belê?